Quanto à matéria de fato. Recurso da informática, né? Olha aí, como é que você responde essa? Me parece que uma inicial genérica de revisão de um contrato também genérico é imprestável. É imprestável. Se eu quero um provimento jurisdicional sério, eu preciso demonstrar onde reside essa ilegalidade. Qual é a taxa superior ao mercado? Onde reside? Porque eu não posso simplesmente, e é o que se vê na prática, trazer uma petição inicial onde eu trato de comissão de permanência, taxa de juros moratórios, taxas de juros remuneratórios, multa contratual, que eu poderia usar em toda e qualquer ação, para todo e qualquer correntista do território nacional, e pretender um provimento sério a esse respeito. A causa de pedir, todos nós sabemos do processo, pela teoria da substanciação, a causa de pedir tem que demonstrar efetivamente quais são os fatos sobre os quais eu pauto minha pretensão. Então essas petições iniciais genéricas que não demonstram nada, elas são petições, refletem iniciais ineptas. Me parece que seria a hipótese de indeferimento da petição inicial, porque o judiciário não serve e não se presta para chancelar o descumprimento do contrato. O judiciário não se presta e não serve para chancelar a má-fé. Quem genericamente diz, talvez eu esteja sendo lesado e talvez aqui resida o direito que foi violado, trocando em miúdos não tem direito nenhum. O próprio STJ, que em determinados momentos é tão, digamos, liberal apenas com as casas bancárias, tem sido mais rigoroso quando fala da concessão de medidas liminares. A orientação, e nesse próprio julgado, eu trago aos senhores. No início que nós tínhamos, vinha a petição inicial, o nome do sujeito estava negativado, havia um despacho padrão, doutor Roque, pelo menos em primeiro grau. Pendente a questão de discussão judicial, defira liminar. Confesso ao senhor, pelo menos em primeiro grau fazíamos assim. O STJ endureceu esse entendimento. Veja o que ele diz. A abstenção de inscrição e manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela ou em medida cautelar, que é o que deseja o sujeito que faz uma petição inicial nesses termos, somente será deferida se, cumulativamente, 1. A ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito. 2. Houver demonstração de que a cobrança indevida se funda em aparência de bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 3. Cumulativamente, houver depósito da parcela em controvérsia ou for prestada a caução conforme determina o prudente arbítrio do juiz. Então veja, nós identificamos milhares de petições iniciais nesses termos. E o Poder Judiciário repeliu. E me parece que fez bem. Não sei a posição do Dr. Roque, mas me parece que fez bem. Exatamente. Avisando, um aviso só, nós estamos com mais 15 minutos, então eu ia pedir que as perguntas viessem já. O tempo voa, nós chegamos a 103 e nesse momento estamos com 87 online. É uma inauguração assim. Muito bom. Como o auditório cheio. Parabéns, palestrantes. Eu, o Roque, responder essa pergunta aqui do Paulo Ribeiro Meirelles. Responde aí que essa pergunta é muito boa. Paulo César, grande abraço para você, Paulo César. Ele põe aqui, ó. Mesquita, incomoda-me muito mandar apreender um veículo alienado e o devedor dizer que está com um primo no Rio de Janeiro, não sabe o endereço exato e nada se pode fazer, embora seja veículo de alto valor e que não pagou nem a primeira, Pacto de São José da Costa Rica. O bom devedor imediatamente terá dificuldades de obter crédito e, além disso, pagará um juro mais alto pela inadimplência desse mal devedor. O que pensas? Bom, já que se pergunta o que eu penso que não deveria incidir essa regra do Pacto de São José da Costa Rica para o nosso direito, porque realmente desmoralizou completamente a figura do depositário. A única forma de pressão que havia a favor de se exigir uma conduta do depositário era a ameaça de prisão, mas, Paulo César, olha aí, os tempos estão mudando. Hoje, por causa dessa questão da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, enfim, existe um posicionamento global no sentido de que não se deve tirar a liberdade das pessoas quando ela é devedora.
Então, o que deve fazer o legislador? Ele deve criar outras formas de viabilizar, sem perder a segurança desses contratos. Eu também fico incomodado, Paulo César, quando, no segundo grau, sou obrigado a respeitar o Pacto de São José da Costa Rica. Eu não posso contrariar uma posição firmada, com força de lei, e que eu sei que, se for levada aos tribunais superiores, ela será fatalmente reformada. Então, você vai dizer, bom, mas então você não atua com a sua livre convicção. Sim, eu atuo. Atuo porque eu tenho, na função que estou exercendo naquele momento, de harmonizar com o pensamento coletivo social. Eu tenho que me adaptar aos anseios e às realidades da sociedade que me cerca, isso em plano internacional. Então eu tenho que ser um juiz que se adapta às circunstâncias da sociedade naquele momento que estou julgando. E, embora tenha uma dificuldade muito grande de fazer respeitar esse pacto, de não permitir a prisão do depositário infiel, eu acabo me curvando a essa realidade e acabo determinando a soltura quando algum outro colega determina a prisão. Isso em segundo grau. Não sei, na postura do primeiro grau, como é que você faz lá na sua vara, lá, Alexandre? É da mesma maneira. É complicado. Não há saída. Não há saída. A impossibilidade de prisão nessas circunstâncias, aí me parece ser abusiva em alguns casos. Não que seja uma saída, mas nas hipóteses de depositário judicial, onde o sujeito deliberadamente faz com que aquele bem se perca, o que nós vemos na prática dezenas de vezes, o mais absoluto desrespeito àquela confiança. Veja, o depósito pressupõe confiança, pressupõe que o sujeito vá guardar aquela coisa e não faz. Então, mas eu não vejo saída, doutor Roque. Não vejo. A minha única saída é esperar que o segundo grau mantenha. Mas é complicado, né? Olha, eu queria saudar aqui de modo especial o Everton Vilarão de Souza. Quem é o Everton Vilarão de Souza? O Everton é um ilustre cidadão de Itu, minha segunda terra natal, né, vamos dizer assim, né? Mas que está exercendo as funções de juiz em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, um grande abraço a você, Everton, que Deus o abençoe. Eu fico muito feliz de receber a sua mensagem aqui na Pamages e faço votos que você continue sendo aí em Governador Valadares, aquele brilhante juiz, aquele cidadão exemplar que você sempre foi e é, com certeza. Apareça qualquer dia aqui na Pamages para a gente lembrar os bons tempos da Faculdade de Direito. Ele diz aqui, ele é muito formal, mas então eu vou tirar o tratamento formal e dizer assim: você não acha que os bancos têm uma força muito grande no que tange as cláusulas abusivas? Olha, Everton, os bancos, como você sabe, todos os colegas sabem, eles têm aqueles contratos padronizados, têm todo esse apoio do sistema legislativo brasileiro, né? Como vocês viram agora, foi lembrado aí, eles não têm nem condição de limitar os juros. Então, eles cobram os juros que eles querem. Não adianta a gente limitar por decisão aqui, porque isso depois é derrubado. Então, é outro sinal dos tempos. E o que tem que fazer o juiz? Procurar, em cada caso, harmonizar aquele conflito. Mas não no tema dos juros, porque esta posição dos juros está consolidada. O juiz precisa, dentro de um contexto geral, procurar a melhor solução que lhe parecer mais justa, mas não é fácil. Eu quero aproveitar a oportunidade dessa pergunta do Everton, dizer que para mim, falando por mim, depois o Alexandre vai falar por ele, para mim, quero dar um testemunho público, é muito difícil atuar como juiz, mesmo em segundo grau, diante de contratos bancários. Contratos bancários no Brasil é um tema polêmico, um tema tormentoso, sei que envolve grandes interesses, haja vista a força que existe aí dos bancos,